E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo de opinião e eu quero falar por que o Cycles Render não é um renderizador padrão da indústria. Mas antes de falar propriamente o porquê, eu vou dar algumas contextualizadas antes. A primeira coisa é que sim, o Blender ele é um ótimo renderizador, é um renderizador muito preciso e tem o potencial de chegar em resultados de renderizadores mais complexos, com efeitos mais aprimorados. É um renderizador relativamente fácil de utilizar e principalmente se você compara com outros renderizadores, ele é muito simples mesmo de entender e também de utilizar, e você consegue obter resultados bem interessantes e não precisando estudar tanto assim, porque ele é muito mais direto e muito mais fácil de você pegar as nuances desse renderizador. É claro que tem partes mais complexas que demandam um pouquinho mais de estudo para você configurar ali no Cycles, principalmente na questão de materiais, já que você também pode construir materiais procedurais e algumas partes também tem muita matemática envolvida e nesse caso aí se torna um pouquinho mais complexo, mas no geral o básico você já consegue fazer com pouquíssimo estudo. A curva de aprendizado comparado aos outros renderizadores que eu já testei é muito mais suave, é muito mais fácil de aprender. Aqui na tela eu vou fazer algumas renderizações que eu fiz em renderizadores distintos, só para você ver que o resultado do Blender está muito parecido com outros renderizadores que são melhores em termos de tecnologia. E aí você conseguiu ver a comparação do Cycles com outros renderizadores e renderizadores que são padrão da indústria. E você vê que o resultado é bem semelhante. Alguma coisinha ou outra pode ser melhor em um e melhor em outro, mas no geral você vê que eles são bem parecidos e ambos podem chegar em resultados bem legais. Mas uma coisa é inegável, o Cycles Render em alguns aspectos é muito mais limitado do que outros renderizadores. Isso quer dizer que é um renderizador ruim ou um renderizador que não tem cálculos bons? Não necessariamente. Em algumas partes você vai ter desvantagem por ele ser um renderizador mais simplificado. E por conta dessas simplificações em algumas áreas do renderizadores, que eu acho, na minha opinião, esse renderizador ainda não é um renderizador padrão da indústria e ainda não está à altura de outros renderizadores. E principalmente quando você percebe que a indústria demanda alta precisão e escalabilidade. E essas duas coisas têm que andar junto e o Cycles tem essas duas relações um pouquinho desequilibradas. E por isso que eu considero que o Cycles ainda não está apto a ser um renderizador padrão da indústria. E eu vou detalhar melhor cada um desses pontos agora. Só vou deixar claro mais uma vez aqui que o meu intuito não é falar que o Cycles é um renderizador ruim ou que ele não consegue chegar em resultados que outros renderizadores conseguem. Sim, ele consegue chegar em resultados que outros renderizadores conseguem e o Cycles não é um renderizador ruim, mas em muitas partes você não vai ter uma física correta ou você vai ter muita dificuldade de fazer o mesmo efeito que outro renderizador faz com muito mais facilidade. Em algumas situações
opções o Cycles nem vai ser capaz de concluir a tarefa. E aqui eu vou também dar uma teoria da conspiração, então leve como uma teoria da conspiração mesmo, não é nada confirmado, não tem indício nenhum, é só loucura mesmo. Mas a teoria consiste em o Cycles ele está estagnado e você consegue ver que a gente não teve lançamentos tão expressivos ultimamente. Os últimos lançamentos expressivos que eu vi no Cycles foi o lançamento do Cycles X, depois o múltiplo Scarred DX e por último agora o Node de Metallic. Mas fora isso eu não vi muitos lançamentos expressivos. É claro que teve vários lançamentos, mas eu não considero expressivo. E a teoria consiste, voltando à teoria, a teoria consiste em, se você olhar os patrocinadores do Blender, alguns patrocinadores têm interesses conflitantes. A AMD, por exemplo, tem um renderizador próprio. A Epic Game também tem outros renderizadores embutido na Unreal Engine 5 e esses renderizadores que estão embutidos lá tem tanto em tempo real e também em Path Trace, e você também tem um renderizador dentro do Twinmotion que também tem a função Path Trace, que é parecida com o Cycles. E aqui embaixo tem outro que ainda tem um interesse muito maior, que é a Otoy. Eles são os desenvolvedores do Octane Render e é um renderizador muito bom, muito avançado. E eu acredito que não seria tão interessante que o Cycles fosse tão avançado assim, tivesse esse potencial que o Cycles tem atendido, porque aí ofuscaria esse renderizador que também é bem avançado. E pode ser que essas parcerias possam estar barrando o avanço do Cycles. Mas lembrando, isso é só loucura, isso é só teoria da conspiração. Mas se você forçar bastante, até que faz sentido. Por que que esses apoiadores gostariam que o Cycles fosse tão avançado como ele pode ser? E isso me faz ficar um pouco receoso sobre o futuro do Cycles. Será que se isso for verdade, o Cycles nunca vai chegar no seu potencial máximo? E a gente nunca terá um renderizador tão avançado como os outros que a gente vê aí na indústria? Mas chega de teoria da conspiração e agora vamos para os pontos que eu separei aqui. O primeiro é o cálculo avançado de luz. E aqui eu estou destacando principalmente o efeito de Caustic. Para quem não sabe, o efeito de Caustic é quando o desvio da luz é concentrado em um ponto e faz esse efeito aí que você está vendo na sua tela. Essa daqui é uma foto real para você ver o Caustic real e o Blender ainda não consegue fazer esse efeito com tanto primor. Você tem as opções de fazer um Caustic. Na GPU você tem o Caustic Shadow, que ele vai fazer somente na sombra, ele vai fazer como se fosse uma subtração na sua sombra, imitando um Caustic lá na sua sombra. E na GPU você tem o Path Guider, que é um Caustic um pouquinho mais avançado, mas não chega nem perto do resultado que outros renderizadores conseguem. E para mim, se fosse introduzido tecnologias que fazem esse cáustico de forma muito mais eficiente, a gente já teria um Caustic muito interessante. Aqui faltam tecnologias como o Photomap e também tecnologias como o Bidirectional Path Trace. São duas tecnologias diferentes e as duas são utilizadas para fazer esses cálculos avançados de iluminação. O Path Map, ele está geralmente no V-Ray, no Octane e eles são utilizados para fazer o Caustic. Essa daqui é uma renderização feita no Octane para testar o Caustic e você vê que o resultado é muito interessante. É claro que é um efeito muito mais pesado, mas o mais interessante ainda é que o Octane Render ele não lida com CPU, ele nem sabe o que é CPU, ele só renderiza na GPU, ele faz tudo na GPU. E o Cycles Render poderia fazer isso, mas infelizmente ainda não faz com um apreço visual tão interessante quanto o Octane Render. Já o Bidirectional Path Trace, ele é comumente utilizado no LuxCore Render e ele também tem um resultado muito interessante. O interessante desse tipo de cálculo é que ao invés da gente fazer o percurso ao contrário da luz, que é o que o Path Tracer faz, ele também lança uma luz direto da fonte de luz mesmo, e isso faz o cálculo direto de Caustic. Ele é mais pesado, mas também gera efeitos bem interessantes, e o Blender não utiliza nenhum desses recursos, e o recurso que o Blender utiliza ainda não está tão interessante, não entrega um resultado tão interessante como esses outros que eu citei aqui entregam. É claro que no Blender você vai ter opções de fazer Caustic Fake, que eu não me interesso nem um
pouquinho, aí você vai ter que comprar add-on, essas coisas assim. Não me interessa nem um pouco por caustic fake, principalmente porque o resultado não fica tão interessante. Aí você vai ter limitações. E lembrando que também a gente não utiliza caustic em todas as renderizações, mas o que a gente tem que pensar é que é sempre interessante que a gente tenha essa opção, principalmente se você trabalha com render de produto, que vai precisar fazer um perfume, algo mais artístico e pode querer utilizar um caustic, ou você que trabalha mesmo com arquitetura e quer fazer um caustic ali na piscina, você não pode, porque o Blender ainda não faz um caustic tão legal quanto esses outros renderizadores fazem. Esse tipo de renderizadores, eles são tão avançados que tem até a opção de dispersão do vidro de forma fisicamente correta. Enquanto se você quisesse fazer algo parecido no Blender, você teria que fazer uma série de nodes combinados para ter uma renderização interessante dessa dispersão. E aqui é a parte onde faz a dispersão de luz, e ela também é refletida no caustic. E por que que isso acontece? Na vida real, o que acontece é o seguinte: a luz ela passa pelo objeto, e objetos que a luz atravessa, ela perde um pouquinho de velocidade, e o ângulo que essa luz tem dentro desse objeto é ligeiramente diferente. Por isso que a gente tem o índice de refração. Mas tem outro fenômeno importante que também acontece nesse desvio dessa luz. A luz branca ela é a junção de todas as luzes visíveis ao olho humano. Então essa é a luz branca. Se a gente juntar todo o espectro de luz visível e somar, a gente tem a luz branca. Quando essa luz passa por esse material, cada comprimento de luz vai ser afetada de forma ligeiramente diferente. E aí que você tem essa separação de cores, onde o verde, o azul, o vermelho vai ser ligeiramente desviado com ângulos ligeiramente diferentes, milimetricamente diferente, dependendo da distância que esse efeito tem, de onde ele vai ser projetado, você vai ter essa coloração. Isso é muito característico daquela representação feita em prisma, onde uma luz é dividida no prisma e você consegue ver todo o arco-íris. E isso daí é a divisão da luz. Cada comprimento de onda da luz está sendo separada com ângulos diferentes, e aí você tem uma separação dos diferentes comprimentos de onda da luz. E aqui entra outra limitação do Blender. Além dele não conseguir fazer o caustic de forma tão bom como outros renderizadores, ele também não consegue fazer essa dispersão de forma nativa e também de forma fisicamente correta. A gente vai precisar fazer essa cadeia de node que não é fisicamente correta, mas que representa mais ou menos ali essa dispersão. Então não é nem um pouco interessante tentar representar esses efeitos mais avançados nos cycles. Só uma curiosidade sobre o caustic, a gente não para muito para pensar, mas o caustic ele não acontece somente em materiais de metal ou de vidro. Muitas vezes a gente se limita a achar que o caustic vai acontecer somente nessas situações, mas se você for parar para observar, quase tudo gera caustic. Quase qualquer superfície que é minimamente lisa, se você colocar em contato com a luz, você vai ver que ele vai gerar o efeito de caustic, como o plástico de uma embalagem de alguma coisa que você comprou, um objeto de plástico que seja minimamente liso, ou até mesmo um pouco áspero, você já consegue ver o efeito do caustic. Objetos de metais, é claro que vai acontecer o caustic. Fita isolante, que você nunca imaginou que iria acontecer o caustic, você vê a presença do caustic. Quase tudo na nossa vida tem esse efeito de caustic. É claro que seria extremamente pesado e ineficiente gerar caustic para todos os elementos. É por isso que a maioria dos renderizadores eles se limitam a fazer caustic em alguns elementos, e alguns tem lá a opção de você permitir caustic naquele tipo de material. No Octane, por exemplo, se você faz um objeto de metal, algo desse tipo, ou até mesmo de plástico e quer permitir o caustic, você tem lá o Allow Caustic e ali você permite. No Path Trace você ainda tem o caustic sendo feito, mas ele é feito de forma bem simplificada, mas mesmo assim já agrega bastante no resultado final. Esse outro tópico aqui é opcional, porque tem renderizadores muito bons que não utilizam essa função, mas seria interessante se a gente tivesse a opção de utilizar, que é o Spectral Render. O que seria esse Spectral Render? O que acontece é que renderizadores como o Cycles, Corona, ele utiliza o RGB, ele vai entender a luz como
como RGB, as cores, tudo isso vai ser entendido como RGB. Mas na vida real não é assim que funciona. A gente tem um espectro de luz visível e esse espectro, cada cor tem um comprimento de onda determinada por nanômetro e cada comprimento vai ser responsável por uma cor. E renderizadores que têm esse spectral rendering, eles tendem a ser mais precisos nessa questão de cor. Renderizadores como o Octane Render, como o RenderMan, como também o Arnold da Autodesk, todos eles têm essa opção de você utilizar essa cor espectral, que é a cor realmente do espectro da luz visível. E isso também abre margem para efeitos mais precisos, e principalmente para aqueles efeitos fluorescentes, que são a luz batendo em um objeto, emitindo um espectro de luz que se torna visível, que está ali entre o ultravioleta ou também infravermelho, e esses renderizadores RGB têm dificuldade de fazer esse tipo de representação. E efeitos que podem se beneficiar com esse tipo de recurso é vidro, que tem aquela coloração. A coloração dela vai ter um espectro de cor muito mais preciso do que RGB, pode ter mais preciso do que um RGB. E também a questão do SS, que é o Subsurface Scatter, que é essa interação da luz com a pele humana. O que acontece é que existe um efeito de interação com a luz e a pele humana. A luz ela vai adentrar uma camada abaixo da pele e vai ter ali um certo cálculo até essa luz sair. E esse efeito espectral faz com que essa cor seja muito mais precisa, pode ser mais precisa do que um RGB, mas como eu disse, tem renderizadores muito bons que não utilizam esse spectral rendering, mas seria interessante a gente também ter algo parecido no Blender, principalmente para precisão de cor. E só para finalizar, renderizadores que não tem isso seria Corona, o V-Ray não tem, e o Redshift, segundo as minhas pesquisas, não tem esse spectral rendering. Pessoal, eu acabei esquecendo um ponto, é o Nexar Dielectric, que o Cycles não tem. Então o que seria esse Nexar Dielectric? O que acontece é o seguinte, na vida real, cada objeto vai ter um índice de refração diferente. E se você combinar esses objetos, então você tem um copo de vidro, digamos que você tem um líquido, você tem gotas, você também tem, sei lá, um gelo, algo desse tipo, e todos eles estão meio que junto, isso vai fazer com que o cálculo de IOF seja muito mais difícil de ser feito. E para solucionar isso, alguns renderizadores ele tem uma hierarquia onde você vai determinar a ordem dos objetos. Isso vai fazer com que esse cálculo de IOR seja muito mais preciso e muito melhor visualmente. E o Blender não tem isso e ele te força a ter que ficar fazendo espaço entre os objetos, que não é nem um pouco fisicamente correto. E como eu disse, como outros renderizadores padrões da indústria, você tem a opção de fazer essa hierarquia e com essa hierarquia você resolve esse problema, função que a gente ainda não tem no Cycles. A desvantagem da gente não ter esse tipo de função é a refração errada, então a refração ficaria totalmente incorreta, seria calculada de forma incorreta. Bordas escuras e artificiais, pode ser que apareça essas bordas, e o ruído e artefatos visuais, pode ser que você gere ruídos e artefatos na sua renderização por o Blender não ter essa função. Outra coisa também que o Cycles Render poderia ser melhor é em alguns materiais avançados. O SSS, que é o Subsurface Scatter do Cycles, é muito bom, já é muito preciso, mas existem exemplos que ainda são muito mais poderosos, são muito mais avançados do que a opção que a gente tem no Cycles. Essa opção no RenderMan, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que lá você tem várias opções desse efeito, utilizando algoritmos diferentes para determinadas situações. Você pode utilizar vários algoritmos, e além disso você também tem a separação de camadas, você tem a multicamadas. Você pode configurar como esse cálculo de luz vai se comportar na camada mais profunda, na camada intermediária e também na camada superficial. Tudo isso você consegue controlar, e você também tem um controle muito preciso em cada aspecto que você tem desse SS. Então é um nível muito superior ao que a gente tem no Cycles, e eu espero que um dia a gente consiga fazer isso com tanta precisão quanto a gente tem nesses renderizadores que são padrão da indústria. E você vai ter exemplos aí como o RenderMan, o próprio Arnold, V-Ray também você vai ter essas opções. No V-Ray da versão do Blender eu não sei se vai ter essas opções, mas existem as opções mais avançadas na versão completa desse V-Ray. Octane Render também você vai ter essa opção muito avançada, e até com o auxílio do Spectral
Natural Render, e eu espero que um dia a gente também tenha todo esse poder na mão utilizando o Cycles Render. Outros materiais também que o Blender tem dificuldade de fazer forma nativa e também de forma fisicamente correta seria o flank de pintura de carro. Esses detalhes são um pouquinho mais difíceis de fazer, não que não tenha como fazer, mas fisicamente correto é mais difícil de fazer. Thin Film em metal ainda não é suportado no Blender, você pode fazer em líquido, essas coisas, mas de metal, de forma direta, você não tem como fazer, mas de forma indireta sim você tem como fazer. Você pode misturar ali materiais diferentes e você consegue fazer esse Thin Film em metal também, e eu acredito que até seja fisicamente correto. Eu vou deixar o esqueminha aí, eu peguei esse esqueminha lá no Blender Artist e eu acredito que seja fisicamente correto, porque a gente está utilizando o Thin Film, que também já é fisicamente correto do Blender, que você utiliza ali os nanômetros. Então você tem essas opções. Dispersões fluorescentes, você até tem como representar isso com material de brilho e tal, mas não é fisicamente correto. Muito desses materiais aí você consegue ver que tem uma forma ali indireta de fazer esses materiais, mas seria interessante que a gente tivesse de forma já nativa e também fisicamente correto, porque facilitaria muito mais. E se você precisasse fazer algo realmente fisicamente correto, algo mais preciso, você teria essa opção. Caso você precise, você não tem essa opção, você não vai ter essa opção, simplesmente não vai fazer, porque fisicamente correto, alguma dessas opções você não vai conseguir fazer. Também tem partes de otimização que eu acredito que o Blender junto com o Cycles Render ainda carece bastante. A primeira coisa que eu posso destacar aqui é o Displacement Map. Primeiro que a função de Displacement Map que a gente tem ali adaptativa nem é uma função oficial, você está lá no status de experimental e isso me entristece bastante, mas ali você consegue fazer tudo bonitinho. Em algumas cenas vão ficar muito pesadas, tão pesadas que você nem vai conseguir renderizar na GPU, que é a placa de vídeo. Essa cena aqui, por exemplo, eu tive que renderizar na CPU com limitação de resolução e também com limitação de samples, porque senão iria demorar bastante para renderizar. E tudo isso porque o displacement dos Cycles ele é muito pesado mesmo. Em algumas cenas você pode até dobrar o tempo de renderização utilizando displacement. Mas aí você fala, não, mas displacement é pesado em qualquer renderizador e qualquer programa. Concordo com você, mas na maioria dos programas que já estão aí, padrão da indústria, ele é muito mais leve do que o Blender. E o Octane é um exemplo disso. O Octane ele faz esse displacement de uma forma tão otimizada que você até chega a se impressionar em alguns exemplos. Você simplesmente adiciona ali um mapa no displacement e o displacement já acontece e o tempo de renderização é bem semelhante. É claro que ele fica mais pesado, mas é relativamente rápido e comparado com o Blender ele é muito mais rápido e principalmente em cenas mais complexas. Aqui, como é um exemplo mais simples, a gente não vai ver tanta diferença assim, mas quando você pega em cenas mais complexas, mais amplas e mais densas, aí você vê a diferença. Então eu espero que o Blender ainda principalmente traga essa função de experimental já para oficial e otimize bastante para a gente ter esse displacement de forma muito mais rápida e muito mais otimizada. Cálculo de volume para renderizar no Cycles é bastante pesado. É claro que a gente teve uma evolução. Antes do Cycles X era muito mais pesado e também antes das melhorias do Denoise também era muito mais difícil de você fazer esse cálculo de volume, mas em outros renderizadores é muito mais rápido você fazer esse cálculo de volume da sua cena e por isso fica muito mais viável fazer em outros renderizadores do que no Cycles. É claro que com toda a otimização que já teve no cálculo de volume fica muito mais viável utilizar esse efeito, mas comparado a outros renderizadores eu acredito que ainda dá para otimizar bastante, tornar isso muito mais viável e muito mais simples de ser feito e muito mais leve, fazendo com que esse tipo de efeito seja mero detalhe. O Blender e o Cycles também poderia adicionar alguns tipos de otimizações automáticas. A primeira seria o Adaptive Samples mais inteligente. A gente já tem o Adaptive Samples dentro do Cycles, mas só que ele não é tão inteligente como outros renderizadores têm. Ali você consegue dizer o threshold
load e o próprio Blender vai decidir onde vai colocar mais samples e onde vai colocar menos samples. Mas em outros renderizadores você consegue controlar quais tipos de materiais vão receber mais samples e menos. Você também consegue utilizar o tipo de luz que vai receber mais samples e menos, e assim você consegue ter uma renderização muito mais rápida e muito mais eficaz, porque você vai conseguir colocar mais samples aonde realmente precisa e menos samples aonde não é tão necessário. O Blender já faz um trabalho muito bom, mas existe anomalia como essas aqui que eu tô mostrando para você. Aqui o Blender simplesmente decidiu que não precisava de tantos samples assim, e ficou essa parte mais escura da minha renderização assim com esse defeito, e isso não é tão incomum de acontecer. Os meus alunos reportam esse tipo de problema com bastante frequência, e se a gente tivesse um Adaptive Samples mais inteligente, ou que a gente tivesse um controle mais fino de cada funcionalidade ou de cada aspecto que esse Adaptive Samples vai calcular, a gente conseguiria resolver esse tipo de problema com mais facilidade. MIP Map e Texture Stream. O que seria isso? Alguns renderizadores eles fazem automaticamente a redução da resolução da textura em objetos que estão mais longe ou em objetos que são pequenos ou algo desse tipo. E o Blender, se você quiser fazer isso, você vai ter que fazer de forma manual, assim tendo que gastar muito mais tempo para fazer esse tipo de situação. Isso daqui teria um impacto muito grande na questão da VRAM, principalmente que o Blender é muito mais otimizado para ser renderizado na placa de vídeo. E essa funcionalidade seria de extrema importância até para a gente economizar mais tempo e fazer isso de forma muito simples e muito rápida. Texturas que estão muito longe não precisam de resoluções tão altas. Objetos pequenos não precisam de resoluções tão altas. Em alguns projetos, dependendo do tamanho, fica até inviável você ficar pegando objeto por objeto e fazendo essa redução manual da resolução da textura. E se o Cycles já fizesse isso de forma automática, seria uma mão na roda. E muito parecido com essa função, a gente tem o LOD, que é o Level of Detail, que seria o quê? Nível de detalhes de modelos. Modelos que estão mais longe não precisam de tantos polígonos assim. E modelos que também são muito pequenos não precisa de detalhamento tão grande assim. E se a gente conseguisse fazer isso de forma automática, seria muito interessante. E isso também seria muito relevante para o Eevee. O Eevee, ele como é um renderizador muito parecido com renderizadores de jogos, e geralmente essa técnica é utilizada em jogos, isso seria muito interessante. Like Importance Samples. Isso daqui a gente consegue também fazer de forma manual com o Blender. Você pode dizer quais os tipos de luz, quais as luzes que estão distribuídas na sua cena são mais importantes, e assim você consegue otimizar um pouco a sua renderização. Mas em alguns renderizadores você consegue fazer isso de forma automática. O próprio renderizador vai analisar quais as luzes que estão contribuindo mais para a iluminação da sua cena, quais que estão contribuindo menos. E as que estão contribuindo mais, eles colocam mais saltos e também mais samples, e as que estão contribuindo menos ou são muito pequenas, eles colocam menos samples, assim otimizando mais a questão da iluminação. A gente já teve bastante avanço nessa questão, mas algumas funções são ainda feitas de forma muito manual, e seria interessante se a gente tivesse isso de forma muito mais inteligente já dentro do renderizador. Como a gente tem uma renderização muito mais otimizada na placa de vídeo, alguns renderizadores como o Octane Render, que também é totalmente baseado na placa de vídeo, tem algumas técnicas que são utilizadas para fazer esse gerenciamento de memória na sua VRAM. Um deles é você pedir memória emprestada para a sua memória RAM. Isso vai deixar a renderização um pouco mais lenta, mas vai permitir que mesmo que a sua placa de vídeo não tenha a quantidade suficiente para caber a cena na memória RAM, mesmo assim você consegue renderizar, já que você não tem outra forma de renderizar. O Cycles tem algumas opções, a principal dela é o Tiles, que ele vai separar a sua cena em pequenas cenas e assim vai consumir um pouco de RAM, mas em algumas situações nem isso vai ser o suficiente. E se a gente tivesse funções parecidas como o Octane, que pede emprestado um pouco da memória RAM, ou como outros renderizadores como o Corona, a gente teria um gerenciamento de memória RAM, e aquela mensagem que fala que a sua renderização não vai ser feita por falta de memória seria cada vez mais rara, e a gente conseguiria renderizar cenas muito mais densas e muito maiores na placa de vídeo. Teve cenas que eu não consegui renderizar com a placa de vídeo, e aqui eu precisei renderizar com o meu processador, já que a minha memória RAM
em si é muito maior do que a VRAM da minha placa de vídeo. Mas nesse caso aí eu tenho a desvantagem de uma renderização muito mais lenta e com uma qualidade inferior, já que eu não vou poder ficar com um tempo infinito ali renderizando. Seria interessante a gente ter esse tipo de técnicas no nosso renderizador, o Cycles Render. AOVs avançadas, o Blender já tem uma boa quantidade de AOVs. Para quem não sabe, são os PES, são informações da sua renderização que você consegue pedir para tirar ali e utilizar essas informações para fazer algum efeito ou alguma coisa na sua pós-produção, ou até mesmo para analisar a sua renderização. O Blender já tem uma boa quantidade, mas se você for comparar com outros renderizadores como o Octane ou talvez o V-Ray, você vai perceber que a quantidade é muito inferior. O V-Ray e o Octane Render conseguem extrair muito mais informações, dando muito mais liberdade para os artistas e também dando muito mais informações para análise. Aqui eu vou citar alguns PES que poderiam ser interessante em ter no Cycles Render. O PES de SSS, Subsurface Scatter, o Secondary Specular, aqui estaria incluído o Clear Coat, Sheen PES, que a gente não tem, o Iridescent, a gente tem essa função, mas não tem o PES que tira isso, Caustic direto, indireto, a gente não tem essa opção, sendo que no Octane e também no V-Ray a gente tem, até no LuxScore a gente tinha essa opção, Depth of Field, Metallic, Cryptomator de sombra, todas essas funções a gente não tem. E ainda tem uma infinidade de AOVs que eu não citei aqui. Aqui são algumas que eu acho que seria interessante a gente já ter de cara, mas a gente não tem. Textura procedural limitada. A gente até que tem uma boa quantidade de textura. Recentemente foi adicionada uma nova textura, acho que o nome é Gabo, e você pode dizer, não, isso daqui é suficiente. Mas se você for comparar com outros renderizadores, e aqui eu sempre tenho que comparar, e principalmente com renderizadores padrão da indústria, você vai ver que a quantidade de textura nesses renderizadores são infinitamente maiores. Aqui, por exemplo, é o Octane Render. Olha a quantidade de textura que você tem comparado em relação ao Cycles Render. E também aqui é o V-Ray. Olha a quantidade a mais que a gente tem de textura. E isso que eu nem tenho certeza que aqui tem todas as texturas que o V-Ray tem, já que em algumas versões o V-Ray tende a tirar recurso. E aqui você já vê que é uma quantidade muito grande. E o Blender não tem todas essas opções de criação de textura, limitando bastante a questão de procedural e até efeitos que você poderia fazer de forma muito mais eficiente. É claro que você já consegue ter um bom nível de procedural com Blender. Aqui você vai ter diversos materiais feitos de forma procedural e você também tem diversas formas de misturar essas texturas, e dentro dessas texturas também tem várias opções, mas quanto mais melhor, quanto mais liberdade a gente teria, e a gente teria um potencial muito maior e daria esse potencial todos para os artistas. E quem realmente precisasse desse nível avançado teria essa opção. Agora, se você precisar, você vai ter que se contentar com esse nível menor de textura que a gente tem no Cycles. Essa função aqui eu acredito que nem seja uma função tão importante, mas para mim me pegou bastante, principalmente depois que eu testei o V-Ray, que seria a exposição direto na câmera. Eu realmente não entendo porque a exposição é limitada à cena inteira, já que se a gente fosse pensar de forma lógica, digamos que a gente está querendo fazer um filme e a gente tem várias câmeras, todos os pontos a gente vai ter variações na intensidade da luz, e seria interessante que cada câmera tivesse uma configuração específica para equilibrar essa luz. No Cycles você vai ter essa função mais atrelada à sua cena inteira, e aqui você vai ter que fazer o trabalho de ficar fazendo animações e cada câmera vai ter uma exposição num frame determinado. E se você precisar reorganizar essas câmeras ali no frame, você vai ter um problema, porque você vai ter que fazer isso junto com a sua animação. E se você tiver animado outros recursos, então se você tiver feito uma pós-produção, onde determinada câmera tem uma cor diferente, algo desse tipo ali na pós-produção, aí você vai ter mais problema ainda, que você vai ter que deslocar todas essas animações e pode ser que no final você acabe estragando todo o seu projeto. Então realmente eu não entendo porque a gente não tem uma opção
onde a gente pega cada câmera. É simplesmente uma opção mesmo. Poderia ter a opção de você fazer a exposição em toda a cena e também a opção de cada câmera, cada sensor ter as suas próprias configurações. Assim você não precisa ficar fazendo esse tanto de animação aí. Reduz bastante esse nível de complexidade e o nível de organização que você precisaria ter dentro da sua cena. Por último, efeitos de pós-produção fisicamente calculados. O que a gente tem no Blender são nodes mais genéricos. Outros renderizadores como o V-Ray e Octane, você vai ter esse efeito de forma mais física, como realmente uma câmera iria interpretar, como essa luz iria reagir às objetivas, aos vidros que tem na sua lente, como esse tipo de efeito iria se espalhar sobre esses objetos, e a gente não tem nada disso no Blender. Eu acredito que seria bem interessante, a gente teria efeitos muito mais realistas. Só para meio de comparação, essa é uma cena de comparação do flare do Blender. Você vê que é relativamente interessante, isso se você configurar bastante, mas aqui já é o efeito de glare e flare do Octane. Agora, se você comparar com uma imagem real, você vê que ela é muito mais próxima. Até a aberração cromática que você tem é muito mais próxima de uma objetiva real. E isso só traz muito mais realismo caso você precise desse tipo de efeito. E seria interessante a gente ter esse tipo de efeito no nosso renderizador. Efeitos de pós-produção, efeitos de lente mais físico, que calcula melhor a interação da luz com os vidros, com a objetiva da sua câmera, ou até mesmo com o material do olho, porque esses efeitos também são vistos a olho nu. E seria interessante a gente ter esse tipo de efeitos. Voltando ao ponto anterior, esqueci de falar que esse tipo de renderizadores como o Octane, como o V-Ray ou o RenderMan tem efeitos de lente muito interessantes, como a questão de sujeira de lente, arranhão de lente, filtros. Em lentes reais você pode colocar filtros que vão dar aspectos diferentes. Por último, DOF e aberração cromática. Aí você vai me falar, não, mas o Blender já tem o DOF, a gente já tem ali o efeito de profundidade de campo. Sim, a gente já tem o efeito de profundidade de campo, mas se você for comparar com a infinidade de efeitos que a gente tem em algumas lentes, o Cycles não chega nem perto. Então você tem muitos efeitos e muitas características que não precisaria simular todas. Seria interessante que o Blender pudesse fazer essas simulações, e isso agregaria bastante na questão visual do Blender, e até poderia ser um diferencial do Blender. A gente tem addons que fazem isso de forma muito interessante, então você tem vários tipos de lente que você poderia simular se você tivesse muito mais configurações. Então o DOF do Blender ele peca bastante no aspecto visual, porque o DOF ele é muito mais visual, e se a gente tivesse essas opções seria bem interessante. Eu acredito que até seria um diferencial e a gente conseguiria ter aspecto e também visuais de renderizações muito mais interessantes do que a gente já consegue obter atualmente. Então esses são os meus tópicos. É claro que não existe renderizador perfeito. Cada renderizador vai ser melhor em um ponto e pior em outro. Não tem como você pegar toda a realidade e conseguir compilar em um renderizador. Todos os algoritmos são feitos de forma simplificada, não tem como pegar toda a extensão da realidade, mas isso não é desculpa para o Cycles não ter esses recursos avançados que outros renderizadores têm. E seria muito interessante que o renderizador padrão do Blender tivesse esses efeitos avançados. E eu acredito que são esses aspectos que fazem com que o Cycles Render não seja um renderizador padrão da indústria. O Cycles ele é bem otimizado, mas poderia ser muito mais otimizado nível a esses outros renderizadores, porque esses outros renderizadores, um renderizador ele não é padrão da indústria à toa, ele tem que ser confiável, ele tem que ser leve, ele não pode falhar. E o Cycles ele precisa também ter essa otimização muito alta, porque você precisa renderizar projetos muito grandes. Indústria geralmente sempre vai renderizar projetos gigantes, animações gigantes. E se você não tem esse nível de otimização, fica muito mais difícil de um estúdio grande adotar esses renderizadores que são mais simplificados. E isso que eu nem estou falando da renderização em rede, que o Blender ele só vai fazer isso através de addons
e outros renderizadores já têm isso de forma nativa, onde você vai ter uma rede com várias GPU e ele vai conseguir dividir essa tarefa de forma muito mais inteligente, fazendo com que o trabalho consiga ser muito mais otimizado e muito mais rápido. E isso é de extrema importância na questão da indústria. Mas eu realmente espero que o Blender ele melhore, que ele evolua e que tenha pelo menos a maioria dos tópicos que eu citei aqui. Se tiver pelo menos esses tópicos, eu acredito que o Blender já vai ser um renderizador muito mais poderoso e vai atingir o potencial que ele tem. E aí sim seria um renderizador apto para ser colocado na indústria, ser utilizado industrialmente. Mas eu realmente estou desesperançoso sobre essa evolução, principalmente vendo o histórico da evolução dos Cycles. A gente teve grandes evoluções, mas como eu disse lá no início, eu não vejo tantas evoluções assim no Cycles ultimamente, eu vejo ele muito estagnado e essa estagnação me preocupa bastante e não faz com que eu tenha essa confiança de que o Cycles um dia será um renderizador tão poderoso e tão avançado como outros que a gente consegue ver aí na indústria, como o V-Ray, como o RenderMan, que é muito avançado mesmo, Arnold, que tem várias funções, você consegue desde simular tecidos com extrema realismo, simular pele, simular pelo, que o Cycles ainda faz de forma bem limitada. Então ter esses recursos mais avançados que esses outros renderizadores têm. E eu espero que o Cycles um dia chegue nesse nível ou até vai além. Eu sempre espero o melhor. Mas sendo sincero, eu realmente estou desesperançoso sobre esse futuro. Mas o que eu espero é sempre o melhor. E eu sei que nós humanos sempre temos a tendência de defender as nossas convicções e as coisas que nós gostamos. Como eu disse, é inegável que o Cycles é um bom renderizador, mas não dá para passar pano por ele não ter essas opções mais avançadas. Um exemplo era o LuxScore, que é um renderizador feito por apenas um desenvolvedor, uma pessoa trabalhava no LuxScore e ele tem recursos que os Cycles não têm, recursos tão avançados que os Cycles não têm. Tem recursos que até renderizadores padrão da indústria não tem, como o Spectral Rendering. Outro renderizador também que tem esses recursos avançados é open source, parece não ter recebido grandes orçamentos, é o Appleseed. Se você observar, ele já gera caustic muito bom, tão preciso quanto o do LuxScore, e o visual dele também é muito interessante. Então a gente vê aí renderizadores com pouco orçamento, até poucos desenvolvedores, conseguindo implementar tecnologias que o Cycles ainda não consegue. Eu realmente não acho que seja por falta de capacidade dos desenvolvedores, porque esses renderizadores que eu citei aqui já implementaram essas tecnologias há muitos anos atrás, mais de 5 anos, e o Cycles com esse tempo todo ainda não conseguiu resolver esses efeitos mais avançados. Eu realmente queria entender qual é a barreira que impede o Cycles de chegar tão longe como esses renderizadores aqui já chegaram. Mas aqui no final do vídeo eu vou enfatizar mais uma vez, não é por causa dessa falta desses recursos mais avançados, desses recursos mais automatizados, que o Cycles é um renderizador ruim. Não. O Cycles é um renderizador muito poderoso e ele é muito capaz de entregar resultados bem impressionantes. É claro que você vai ter muito mais trabalho em questão de otimização, muito mais trabalho em atingir alguns resultados e tem alguns resultados que realmente vão ser mais limitados, estão a nível de código, como o SSS, o Subsurface Scara e também o nosso Caustic. Vão ser limitados mesmo, porque isso daqui tem que ser implementado no código, mas de maneira nenhuma não é um renderizador ruim e você consegue obter resultados bem impressionantes. Também quero agradecer ao Juliano Lisboa, ele ajudou bastante, entende muito de renderizadores, já testou bastante, me deu vários insights. O Instagram dele tá aparecendo aqui na tela, também tá na descrição, segue ele lá, o trabalho dele é muito bom. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Mas lembrando, sempre com respeito. Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gosta do canal, gosta do conteúdo do canal, considere se inscrever, isso vai me ajudar bastante. Se você quer ajudar ainda mais o canal, considere ser membro. Ali nas categorias mais baixas você consegue até ajudar com R$2 e alguma coisa. Se você quiser conteúdos exclusivos, você também pode ir para as categorias mais altas. E se você quiser aprender renderização, aqui embaixo tem um link da 3DR Class. Aqui embaixo também tem os links dos addons que eu utilizo e mais recomendo, super recomendo. A cada compra eu ganho uma parte da comissão, isso ajuda bastante. Além de você não gastar R$1 a mais por isso,
você ainda está ajudando o canal aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!